Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo da Cosmo Conscious Academy, ou Academia Cosmo Consciente. Eu sou a Rafa e hoje eu vim comentar com vocês sobre esses ataques aí que estão acontecendo da Rússia, da Ucrânia, mas vim trazer mais como uma reflexão sobre o que a gente pode fazer, dicas, quem sabe alguma inspiração aí de posicionamento. Vou trazer também alguns relatos, algumas coisas aí que eu acho que encaixam, que podem ajudar. E assim, como vocês podem ver, eu tô gravando aqui dia 24 de fevereiro. E como vocês já viram aí nas notícias, coisas assim não desejadas, aconteceram. Então, o que a gente pode fazer, tendo em vista que, tem gente passando aí essas situações assim. Claro que já há conflitos assim que, no Oriente que nunca se encerraram. A gente, tem muitas questões aí na África também que a gente não pode fechar os olhos. Tem questões no Brasil, tem questões para ser resolvidas em todo canto do mundo, né? E é legal a gente, se a gente tiver condições de fazer alguma coisa, alguma doação, algum trabalho voluntário, independentemente de onde for, porque para todo lado no planeta Terra, no momento atual, tem lugar para realizar alguma ajuda, Tem lugar precisando de amparo, de auxílio a todo tempo. Se você puder fazer alguma doação, se você puder, Tem jeito de ajudar de várias formas, Também da forma multidimensional, por projeção e tudo mais. Mas na questão, assim, do momento atual, do que tá aí nas notícias, Hoje, o que a gente pode fazer? Eu acho que, assim, o que todo mundo pode fazer é fazer uma vibração, Emanar uma energia com vontade mesmo, com sinceridade, com aquela vontade de ajudar. Fazer uma oração, dependendo da sua crença, uma mentalização, chame como for. Mas assim, eu acho que isso todo mundo pode fazer e isso realmente ajuda, sabe? Já tem equipes espirituais, equipes assim, atuando em dimensões mais sutis a todo tempo e com certeza, sempre quando há esses conflitos maiores, assim, eles também estão prontos para ajudar. E se eles podem contar com a nossa energia também já é de grande valia, porque a nossa energia, ela não é tão sutil quanto a dos amparadores. Então, para fazer amparo, ainda mais assim, para consciências, para pessoas que estão encarnadas aqui, nossa energia é muito, muito útil mesmo. Então, assim, se você puder fazer uma emanação, com certeza eles têm tecnologia, inclusive para pegar, quanto mais pessoas vibrando, para transportar essa energia, ou se você puder, sei lá, se colocar à disposição em projeção, quem sabe você não ajuda em alguma questão. Assim, tem trabalho para fazer em projeção para todo lado também, Não é por isso, mas assim, focando mais nesse tópico aí que a gente tá vendo nas notícias no dia de hoje, o que a gente pode fazer? Eu acho que isso, você que tá me assistindo, pelo menos uma oração, uma emanação de energia, todo mundo dá conta de fazer. Também já tem site, só que eu não vi nada em português ainda. Mas assim, aceitando doações, uma coisa assim, essa ajuda mais na dimensão física também é importante. Quem puder fazer, seja para lá, seja para outros. Mas é interessante a gente perceber assim, onde que tá precisando de mais ajuda no momento. A gente não vai conseguir ajudar tudo, não tem jeito. Mas o que você sentir assim que você dá conta, que você sentir assim que seria interessante você ajudar, é legal. Alguma coisa a gente pode fazer, a gente sempre pode fazer pelo outro. Mesmo que não seja uma ajuda financeira, faz uma emanação de energia, faz um trabalho voluntário. Na sua casa também, gente. Será que alguém na sua família não tá precisando de ajuda? É legal a gente sempre estar disponível, assim, sabe? Porque a gente sempre pode fazer alguma coisa. Mas voltando novamente aí pra isso que tá acontecendo agora. Eu queria trazer assim uma reflexão, porque a gente parar pra pensar como que a gente reage às coisas. É claro que ninguém tá feliz com isso, Mas você já parou para refletir como você reage aos acontecimentos, ao que está acontecendo ao seu redor? Por exemplo, a pandemia, a,
sei lá, alguma notícia triste que você teve, ou essa notícia aí que a gente tá vendo agora. Como que você anda reagindo? Você entra em pânico? Você fica muito triste? Você fica assim, imparcial? O que acontece? Qual que é a sua reação, assim? Você se apavora e começa a apavorar todo mundo também? Claro que ninguém faz isso por querer, sabe? Mas eu acho interessante a gente pensar assim, qual que tá sendo a minha contribuição? Mesmo que a gente não pense como contribuição, a gente tá emanando alguma coisa a todo tempo, né? E a gente refletir sobre isso é interessante. E quando alguma coisa, assim, ruim acontece, eu faz um tempo, assim, já deve ter alguns anos, não muitos, mas eu vim carregando essa reflexão comigo. Uma reflexão sobre a empatia, que é basicamente assim, eu vou explicar um pouco melhor, mas é basicamente que a empatia, isso eu inventei, não sei se foi uma inspiração e tal, mas eu acho que é de acordo com a minha vivência, que a empatia só é útil até o ponto em que você consegue ajudar. Não é que você não vai ter mais empatia, mas é o seguinte, eu falo isso, parece até que eu sou uma pessoa insensível, mas é muito pelo contrário. Porque isso vem de certa forma, me atrapalhando. A gente tem que refletir, sabe? Eu sempre gostei, assim, de fazer um amparo, de colaborar. Eu sempre pensei, assim, ainda mais que até na época, assim, que eu não tinha tanta consciência, sempre veio até a cobrança do amparo pro meu lado, assim, você precisa fazer alguma coisa, né? E sempre que eu fiz assim, eu fiz com boa vontade também. Mas a questão é, você já reparou que a gente tem uma cultura de sofrer junto? Tá todo mundo chorando, parece que você precisa chorar junto também. Não é que você seja obrigado, mas existe, eu acho que até um julgamento, sabe? Se você não fica triste junto, o que tá acontecendo? E de novo, assim, eu me emociono, me emociono. É justamente por isso que eu tenho prestado mais atenção, porque assim, se eu for chorar junto, será que eu tô ajudando? Tá que assim, a gente, como ser humano, muitas vezes é inevitável, dependendo do que acontece, tem um impacto. E aí o que acontece? Eu comecei a trazer essa reflexão. A empatia é útil, é muito útil para você entender a situação do outro, para você entender o que essa pessoa tá passando, e para fazer amparo ela é muito útil mesmo, porque, né, se você conseguir ter clareza de entender o que o outro tá passando, você vai conseguir ajudar essa pessoa muito mais efetivamente. Isso é excelente, assim, é uma ferramenta muito útil, você se colocar no lugar do outro, entender e ainda conseguir ajudar. Mas para você conseguir ajudar, você precisa ter alguma estabilidade aí emocional, porque senão não vai funcionar. Você vai sentar do lado lá e chorar junto, então você não vai estar ajudando. E o que você vai estar emanando, chorando junto, ou ficando triste junto, ou ficando nervoso, nervosa junto. Acho que agora deu pra entender, né? Porque se você se a sua empatia te jogar para baixo, ela não tá sendo útil. Ela pode ser útil, mas numa escala muito menor do que ela poderia ser se você conseguir só utilizar ela para se colocar no lugar do outro e tomar uma ação, conseguir manter ali um equilíbrio interno, emocional, energético e tudo mais, e ainda ajudar essa pessoa é muito melhor. Então, assim, por mais que exista essa cultura aí, que alguém te julgue, eu acho interessante, a minha opinião, a gente começar a trabalhar nisso pra gente, inclusive, ser mais útil, né? E a gente não sabe, assim, a vida, acontecem coisas na vida. Então é legal, assim, a gente ir trabalhando nisso pra quando precisar, por exemplo, agora, ou sei lá quando, o que mais vai vir a acontecer, seja em escala maior, menor, não importa, cada um tem uma experiência com cada acontecimento, pode ser uma coisa na família, pode ser uma coisa mundial. A gente ir treinando isso. Também é interessante a gente treinar as coisas, assim. Quando o momento tá mais calmo, pra quando acontecer alguma coisa a gente saber usar. E aí o que acontece? Como eu falei, não é por isso que eu seja aquela pessoa insensível. Eu tô trabalhando isso em mim, mas como eu
cheguei a alguma conclusão que eu acho que seja útil, eu já tô compartilhando. Hoje mesmo, eu... E uma dica, assim, que parece meio doida, mas eu vou compartilhar porque pra alguém pode ser útil. Que eu venho trabalhando, assim, tenho feito esse trabalho interno em mim, em várias questões. Porque eu quero ser alguém melhor, né? Mas o que acontece? Quando eu percebo, assim, alguma reação indesejada, porque na teoria é tudo muito fácil, né? Assim, é tudo muito claro. Mas na prática a gente tem que dar um jeitinho aí pra gente conseguir implementar, pra gente conseguir, né, realmente executar a coisa, colocar em prática. E sempre que eu tô tendo alguma... Como eu tô acostumada, assim, com essa coisa do trabalho energético, eu tô sempre pensando, assim, eu, né, mesmo que inconsciente, assim, alguma coisa da multidimensionalidade sempre tá aí presente. E o que eu passei a fazer? Quando eu tenho alguma reação indesejada, alguma coisa de inconsciência, alguma coisa instintiva, eu pego a minha consciência e jogo ela pra cima. Pode parecer uma coisa doida, mas é como se eu... Porque o corpo humano, ele parece que limita a consciência. E você entendendo isso, eu tô trabalhando, né, todo dia, assim, pra melhorar isso, mas assim, é como se eu me separasse um pouco da situação, sabe? E quisesse ficar mais lúcida naquele momento. Então, o que eu faço? Eu pego a minha consciência. Não é que meu corpo vai ficar desalmado, não. Mas uma coisa que eu lembro, assim, que eu escutei muito no IPC, quando eles ensinavam a movimentar a energia, é que a consciência está onde a sua atenção está, né? Por exemplo, para quem está começando a movimentar a energia, né? Coloca atenção na cabeça, então sua consciência está ali, mas não quer dizer que ela não esteja, né, em outros lugares, mas assim, é uma dica boa. E o que eu faço? Eu pego a minha consciência, a minha atenção, seja o que for, e jogo ela pra cá. É além do corpo, assim. Pode ser uma viagem, mas isso me ajuda a ter mais clareza da situação. Mais fácil pensar assim, pega a sua atenção e joga ela pra esse ponto aqui imaginário. Se você já tá um pouco acostumada pra em movimentar a energia, eu acho que isso vai ser mais fácil. Você já vai pelo menos ter uma ideia, assim, de que existe o campo áurico, que... Não sei. Pode ser que seja útil pra você, pode ser que não. Mas pra mim tá sendo muito útil. E aí eu pego e jogo ela pra cá. E muitas vezes nessa questão de se emocionar também, sabe? E por que eu tô falando isso? Porque hoje eu tava lendo umas notícias e tinha um vídeo, né? E aquela coisa, né? São cenas assim que a gente não gosta de ver. E eu quis chorar, meu olho encheu d'água, assim, eu já tava quase chorando. Eu falei, opa, isso aí não é útil, não tá sendo útil. Não é que eu vá ser uma pessoa insensível, mas isso não tá ajudando. Vou baixar minha vibração e vai ajudar em quê? Aí o que eu fiz? Meus diálogos mentais, assim, né? Eu peguei e falei assim, vou ficar aqui. O corpo pode chorar embaixo que eu vou ficar aqui em cima. E aí, por um milagre, assim. É um milagre, né? Aí eu parei. Então, assim, acho que me ajudou demais. Parei com essa coisa de querer chorar, porque não vai ajudar, né? E outra coisa é que eu tô lendo, que eu anotei umas coisas. Outra coisa é que eu já falei, mas eu acho que é importante, assim, a gente pensar que descer a vibração não ajuda em nada. É claro que a gente vai ter momentos durante a vida que a vibração vai descer. Durante o dia, a vibração vai abaixar, mas se a gente tiver isso em mente, de mantê-la mais alta... Porque eu acho que é muito fácil, ainda mais, gente... Outra coisa, se você ficar, por exemplo, vendo televisão, eu vejo as notícias assim, eu acompanho mais pela internet. Eu nem tenho televisão aqui. Na minha mãe ali tem uma televisão que às vezes a gente assiste alguma coisa, mas assim, eu procuro ver coisas úteis. Porque, inclusive, um mentor uma vez falou que eu não podia ver televisão. Isso aí é outra história.
Mas imagina, você vai ficar ali naquela coisa ali, imagina o dia inteiro, você só absorvendo, ainda mais que eles repetem muito a mesma coisa, é uma lavagem cerebral. Quando você vê, sua vibração tá lá embaixo. Fica até difícil, eu acho que é interessante a gente pensar assim, não, a gente também criar um ambiente que colabore para manter isso. Já tem tanta coisa que chega até nós. E, né, então assim, ter um bom senso, né, balancear, realmente assim, ter um senso crítico, sabe, refletir. É legal se informar, é. Senão a gente vai, né, parece uma negação também, né? Então é legal a gente pesquisar, a gente se manter, mas assim, se você perceber que tá repetindo demais, aquilo não tá te fazendo bem, né? É legal pensar sobre isso. Gente, essa questão da vibração é muito importante, porque assim, eu não sei se a gente enxerga a relevância disso. Porque talvez se a gente enxergasse, a gente daria mais importância, sabe? Tenta colocar assim no seu dia mais consciência. Pensa assim, para você perceber quando você tá descendo. Porque a gente acaba que desce, não tem jeito, mas assim, perceba, com o tempo você já vai conseguir evitar muita coisa. Muito comportamento seu assim que não vai ajudar em nada, você já vai conseguir perceber mais cedo, sabe? Com a prática isso ajuda demais. E assim, uma hora você vai descer, mas aí você já toma uma atitude, sabe? Não fica assim, então eu tô triste, então, nossa. Existem momentos, realmente, tem hora que é difícil, mas assim, já percebeu, já pensa em fazer alguma coisa pra sair fora. Isso é bom pra você, né? Você que vai se beneficiar disso. E não só você, porque é inevitável, tá tudo conectado, então você vai afetar quem tá ao seu redor. E é aquele efeito dominó, né? E da mesma forma, gente, que o que tá acontecendo lá do outro lado do mundo, que nem é tão, assim, distante, nos afeta, a gente tem que dar crédito pra nossa própria manifestação também. A nossa manifestação, o que a gente faz, o que a gente emana, também afeta o todo. A gente precisa parar de acreditar demais só no que é negativo, sabe? Porque onde você quer morar, onde você quer viver? Eu queria viver num mundo legal, num mundo bonitinho. Mas já que o que você vê, ou pelo menos o que é mostrado a você, referente ao que está acontecendo ao seu redor, não é tão assim, não é parecido com onde você desejaria morar e tudo mais, aí você vai desistir, você vai, tipo, entregar, porque eu sei que essas coisas estão acontecendo, mas eu também reconheço que existem muitas coisas boas acontecendo, que tem muita gente boa encarnada aqui, tem muita gente fazendo coisas boas, mas isso não é mostrado a nós, na minha opinião, como deveria. Por quê? Eu acho que, assim, infelizmente, o que chama mais atenção da humanidade atual são essas notícias chocantes. Então, ainda não funciona encaixar, mas não encaixar essas coisas boas que estão acontecendo porque estão. E aí o que que acontece? Todo mundo acha que só tá acontecendo coisa ruim. Né? Não tô falando que elas não estejam acontecendo, mas também que existe coisa boa acontecendo. Tem muita gente. Gente, a gente também tem que enxergar. Todo mundo que você conhece todo mundo que você conhece quer que esteja acontecendo aí, que você tá vendo no jornal, por exemplo, todo mundo que você conhece é assaltante, todo mundo deu pra entender, né? Então, assim, é legal a gente refletir também. Por isso que eu fico assim, gente, se a pessoa fica vendo televisão o dia inteiro, ela vai ficar achando que o mundo funciona dessa forma, e não é bem assim, sabe? E a gente precisa lembrar também que o mundo não é só a Terra, né? E que tem seres de esferas, planetas, dimensões mais sutis em que a coisa acontece muito diferente do que está acontecendo aqui agora, inclusive vindo ajudar para que a gente mude esse cenário, né? Só que a gente precisa, a mudança precisa vir de dentro. Tem ajuda vindo externa? Tem. Mas a gente também precisa fazer a nossa parte, né? E hoje eu queria chamar atenção para essa questão assim da relevância do nosso trabalho interno e também na nossa autocapacitação, porque aí vem um relato. Esse relato
foi do ano passado, mas eu deixei anotado e assim, eu achei que hoje seria um bom momento de compartilhar. Talvez eu poderia ter compartilhado ele antes, né? Mas enfim. Que eu tava em catalepsia projetiva, despertei um dia, acho que foi de manhã. Foi de manhã. E eu vi um ser, eu vi através da parede, não me pergunte como, sei lá se foi Amparo me ajudando, mas assim, eu tava deitada na cama, mas eu consegui ver lá fora. Sabia que que o corpo tava dormindo, e eu comecei a observar uma cena lá fora, só que eu tava observando meio escondida. Assim, eu tava quieta ali observando, né? E eu pensei que eu não estava sendo vista. Que era um ser, parecia uma... Na minha anotação lá, eu escrevi que parecia uma maritaca. Uma ave. Só que tinha... É porque eu acho que lembrou o corpinho, assim, lembrou. Me fez lembrar. E tinha um rosto de gente. E você pensar, que loucura. Não, gente, tem seres que se plasmam de milhares de formas, assim. Né? Alguém projetou... Se você já se projetou, você já deve ter visto, assim, coisas não muito bonitas, talvez outras até bonitas. Assim, tem gente que mentaliza tanto, ou então por alguma questão psicológica a pessoa vai tomando formas meio estranhas. Esse ser, não sei porquê, tem suas razões, com certeza tem, mas ele tava com essa forma de ave, e você via que era um humano, dava pra perceber que era um ser humano que tava plasmado ali daquela forma. Eu imagino que não talvez ele fazia parte de algum grupo que se manifestava assim, mas não era uma coisa boa, assim, evoluída, com princípios éticos. Não, deu pra perceber que não era. E esse ser aí, ele tava voando, e aí quando ele, ele simulava uma queda, era um treinamento. Ele simulava uma queda, quando chegava próximo ao chão, ele subia de novo. E ele fazia isso várias vezes, e aí ele viu que eu tava observando. E aí ele falou que ia me denunciar pro governo. Um suposto governo, né, que eles chamam de governo. Existem governos e governos. Mas assim, o que isso quer dizer? Que, segundo o tal governo, eu não poderia estar desperta, eu não poderia estar vendo aquilo. E que o quê? Que havia ali uma organização. Existem várias organizações. Eu não falo muito disso porque muitas vezes eu acho que não convém. Mas com o passar do tempo, assim, vem me sendo mostrado certas coisas e é legal a gente despertar, assim. Porque eu sempre falo que eu gosto de ver a verdade, né? Mas eu tô aprendendo muito, tomando mais consciência aí desse lado também. Mas também sempre com consciência de que... Outra frase que eu escutei por clareaudiência é que, assim, o sutil é o mais forte. E faz muito sentido, porque, assim, né, pra um ser estar numa dimensão ali mais elevada, né, a pessoa tem muito mais esclarecimento, tem uma visão muito mais ampla de tudo que acontece. Então, assim, tá tudo bem, eu acho que tá tudo certo. Inclusive esse lado aí, mais que a gente chama de negativo, ele nos mostra muitas coisas, assim, propicia muita evolução. Então tá tudo certo, assim, mas a gente... Não é por isso que a gente também não pode se posicionar. E a gente também não pode abrir mão de fazer o que a gente precisa fazer, de ser quem a gente precisa ser, de colaborar e tudo mais, porque senão fica errado, né? Enfim. Mas o que eu queria trazer com isso? Que, imagina, um ser aí que tá vivendo seus processos, com certeza vai aprender alguma coisa disso, quem sabe lá na frente desperta e aí essa habilidade seja utilizada para coisas mais éticas. Mas pensa, um ser aí que tá com seus propósitos, mas não são tão expandidos, não são tão éticos, tá ali se dedicando, se empenhando para fazer alguma coisa. E gente que tem assim, que tem o coração bom, que tem boas intenções, está quieta num canto,
Assim, às vezes, o que eu tô querendo dizer é que, assim, imagina, quem não tem intenções tão éticas, tá tendo ali algum tipo de disciplina, sabe? Tá tendo algum tipo de empenho para fazer alguma coisa. Você que tá me assistindo, tanta gente aí com boas intenções, eu acho que a gente podia se capacitar um pouco também, sabe? Acreditar mais nas nossas capacidades, nas nossas habilidades. Porque eu acho que existe muita distorção aí para esse lado, é isso que eu queria trazer hoje. Também, né? Tô falando muita coisa aqui nesse vídeo. Mas é assim, um apelo aí para que você acredite mais em si, para que você invista no seu desenvolvimento, seja... Gente, tem muita coisa para fazer. Seja aí no intrafísico, nessa dimensão física, para que você, assim, queira ser alguém melhor, para que você invista em você, para que você acredite que a sua manifestação, que a sua ação vai fazer diferença, porque faz. Existem pessoas, seres, consciências que não querem que isso seja visto. Mas, gente, vamos perceber, vamos despertar. A gente pode mudar a nossa realidade, a gente tem poder de fazer muita coisa. Quanto antes a gente perceber isso, melhor. Gente, então eu acho que é isso, assim, em relação a esses conflitos aí que a gente pode ver, vamos mentalizar, vamos vibrar, emanar energia para que isso se resolva da melhor forma possível, não só em relação a isso, mas eu acho que assim, o que tá chamando mais atenção, o que tá mais urgente, que a gente, né, sempre assim, queira ter mais sabedoria, queira, né, conta aí com o amparo também para te direcionar, para quem sabe te inspirar a saber onde que seria melhor você atuar nesse momento. Então, assim, só de você fazer uma mentalização, uma oração, uma emanação de energia já vai ajudar bastante. Mas também ter atenção, assim, o que a gente anda emanando no nosso dia a dia, o que a gente anda fazendo. É interessante a gente pensar sobre isso. E outra coisa também, eu acho que, assim, a gente fazer um esforço, sabe, para se capacitar também, eu acho isso muito importante. Se você quer evoluir, se você quer ser alguém melhor, viver em um mundo melhor, busca se capacitar um pouquinho também, porque isso ajuda muito. Obrigada por ter chegado até aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Se você acha que pode ser útil para alguém, compartilhe também. Se você não é inscrito ou inscrita no canal, se inscreve e ative o sininho também, que aí você não perde nenhuma notificação. Se ficou alguma dúvida, se você tem algum comentário, alguma sugestão, né, quer compartilhar comigo, com outras pessoas aí, o que você andou pensando, algum insight que você teve, deixa aqui nos comentários. Eu vou adorar ler e responder também. E é isso. Vamos desejar o melhor, que o melhor aconteça para todos. E até a próxima.